Falta de creche foi a expressão mais comentada nesta semana em São Paulo. A ausência do serviço tem dividido opiniões e causado muita polêmica. A escassez no serviço tem feito vários órgãos da sociedade se mobilizarem em busca de uma solução para o problema. Um déficit de 128 mil vagas em toda a cidade. Só aqui na região de São Miguel Paulista, na Zona Leste, aproximadamente 15 mil crianças aguardam na fila de espera por uma vaga na creche. Para reverter este quadro, a Defensoria Pública do Estado entrou com um processo contra a Prefeitura de São Paulo. Até 20 de junho do ano que vem, a administração municipal precisa colocar todas as crianças menores de 5 anos em creches ou pré-escolas na área de São Miguel Paulista. Caso contrário, será punida diariamente com pagamento de multa de R$ 500 por criança não assistida. E mais, terá bloqueada toda a verba orçamentária destinada à publicidade e propaganda. Enquanto o direito fundamental da criança e do adolescente não for cumprido, será possível a intervenção na peça orçamentária e remanejar esse valor. Sheila é uma das mães que aguardam na imensa fila. Durante 10 meses, tentou matricular o filho em uma das unidades, mas... Todas as respostas que eu tive que não havia vaga. Inclusive, em algumas creches eu não fui nem atendida. Chegava na porta, perguntava e mandava direto para a prefeitura ou então para o fórum. A prefeitura, na busca de soluções, sugeriu a venda de um terreno de 20 mil metros quadrados no Itaim Bibi, em troca da construção de 200 creches. Moradores do local protestaram. Tem teatro, biblioteca, 2 escolas, creche, posto de saúde, CAPS, APAI. É uma referência social, cultural e até histórica e afetiva para o bairro. A situação do local ainda é mais complicada. Em abril deste ano, foi aberto no Condefat um processo de tombamento da área. Em entrevista no meio da semana, o prefeito afirmou não ver motivo para o tombamento. Eu tenho certeza absoluta que essa questão será solucionada, que o Condefat vai entender que não é sujeito a tombamento aquela área. Eu seria o primeiro a defender o tombamento se fosse essa questão. Já estive lá várias vezes, não é a questão de tombamento. Se já não bastasse o grande número de crianças fora de creches e pré-escolas, a prefeitura resolveu pedir orientação ao Conselho Nacional de Educação sobre o fechamento das unidades educacionais durante os meses de férias. O parecer do CNE foi favorável e um dos motivos, segundo o relator, é a necessidade de convívio da criança com seus familiares. Elas têm o direito de uma convivência mais intensiva e extensiva com os seus familiares, a sua família, seus irmãos, seus pais, mães, portanto, fora, né, dessa rotina de horários que uma instituição educacional tem. O que é ideal para o Conselho foge à realidade da doméstica Luzirene. Ela tem um filho de 4 anos e que há mais de 3 frequenta creches. O possível fechamento da unidade que Eduardo frequenta vai mexer no orçamento da família. Sem a creche eu não vou ter um convívio com ele, eu vou estar pagando alguma pessoa para ficar com ele até meu horário de serviço, e isso é uma parte que também vai acabar prejudicando meu orçamento, né? Gesilda também não concorda. Se durante as férias fechar a creche onde a filha estuda há mais de 4 anos, ela não sabe o que irá fazer. Eu não tenho com quem deixar, eu não tenho ninguém para me ajudar. Nem sempre a gente pode levar para o trabalho. Se a gente não tem onde deixar, não tem como trabalhar. E a gente faz o quê com os filhos? O Jornal da Cultura entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação e nos foi informado que a Secretaria concorda com a decisão do Conselho Nacional de Educação, que orienta para o fechamento das creches durante as férias escolares. Bem, nós vamos conversar mais sobre este assunto com o nosso convidado, Francisco Aparecido Cordão, que é presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Francisco, boa noite, muito obrigada por sua presença. Boa noite. Bem, esse parecer do Conselho Nacional de Educação, ele contraria uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão de março, que obriga as creches a ficarem, ou que define que as creches devem ficar abertas no período de férias. Esse parecer do Conselho, ele se sobrepõe à decisão da Justiça? Olha, o parecer ele está numa esfera diferente da decisão da Justiça. Essa decisão da Justiça, pelo que eu estou informado, inclusive é uma decisão liminar,
claro que deve ser obedecida enquanto não for julgada no mérito, mas é uma decisão ainda liminar. O Conselho Nacional de Educação, ele tem a obrigação de interpretar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, à luz dos dispositivos da Constituição. A nossa Constituição de 88 e a nossa LDB de 1996, elas definiram creche e pré-escola, isto é, educação infantil, como primeira etapa da educação básica. Como primeira etapa da educação básica, tem que receber um tratamento como instituição educacional, inclusive com professores adequadamente habilitados, etc. Então é um erro de interpretação pensar que as creches têm uma função assistencialista? São duas coisas distintas. Quando nasceu a creche, ela nasceu com uma função eminentemente assistencialista. Inclusive as empresas com mais de X mães contratadas eram obrigadas a manter creches ou manter convênios, etc. Na medida em que a creche e a pré-escola foi interpretada como primeira etapa da educação básica pela nossa Constituição e pela LDB, ela passou para a esfera educacional. Agora, ao lado da esfera educacional, nós temos que considerar também demandas legítimas da sociedade, como essas mães que aqui se manifestaram, em termos de atendimento à criança, que não é só através de creche de pré-escola. Durante o período escolar, a criança pode ser atendida de maneira conjunta pela área da assistência social, de cultura, de esportes. Quer dizer, outras programações poderão ser desenvolvidas. De decisões da prefeitura, uma coisa é atendimento à criança. Outra coisa, integrada, articulada, é o atendimento educacional à criança nos períodos escolares. Agora, Fernando, outro argumento que é contrário ao fechamento das creches nas férias, ele se refere ao fato de que a creche é um serviço público essencial, não é? Como você avalia isso? Não, na realidade, o atendimento à criança é serviço público essencial. A creche, como unidade educacional, né, ela tem que merecer um tratamento como unidade educacional. Inclusive, no período de férias, é o período de reformas, de adequação dos equipamentos, dedetização, etc. Quer dizer, uma série de providências devem ser adotadas pelos órgãos públicos durante o período de férias para garantir adequado atendimento durante o período escolar. Agora, em época de férias dos professores, época de convivência da criança com a família ou com seus familiares, etc. Agora, ela precisa de atendimento nesse período? Sim, é uma reivindicação justa das mães que não têm onde deixar as crianças. Então, compete ao poder público providenciar outras alternativas, valendo-se da promoção social, valendo-se da cultura, de esporte. Não é educação escolar que foi caracterizado pela nossa LDB, pela Constituição, como primeira etapa da educação básica. É nesse sentido que o Conselho decidiu acolher o pedido da Prefeitura e, antes dessa decisão, ouvimos as representações de secretarias e conselhos de educação municipais, secretarias e conselhos estaduais, órgãos de proteção da infância e da juventude. Quer dizer, toda a sociedade envolvida foi ouvida, discutiu, foi um parecer bastante discutido e que trata especificamente da área da educação e não de uma área mais ampla de proteção da infância e da juventude. Agora, Fernando, esse número Francisco. Desculpe. Francisco, esse número é surpreendente, são mais de 120 mil
vagas. Esse é o número, esse é o déficit de vagas de creches em São Paulo. Isso não sinaliza que essa decisão de fechamento nas férias não agrava ainda mais esse problema das mães? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que, na realidade, é o seguinte, a legislação anterior, a 96, ela colocava com muita clareza o ensino fundamental como direito público subjetivo e a continuidade de estudos. E havia a possibilidade de atendimento na medida das disponibilidades do governo, etc., para creche e pré-escola. Porque a creche e pré-escola, a creche era essencialmente assistência social. A partir da nossa Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases de 96, creche passou a integrar a educação. Quer dizer, a partir daí, as prefeituras começaram a se organizar. Há um plano de desenvolvimento de creches, etc. Até 2016, esse assunto deverá estar resolvido, mas não é de uma hora para outra. Agora, Francisco, para a gente encerrar bem rapidinho, o que deve acontecer agora? Esse parecer segue para o MEC e ele será homologado, é isso? Esse parecer será encaminhado agora, nesta semana, ao ministro da Educação, que deverá homologá-lo, até porque a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação já se pronunciou previamente favorável a esse parecer. Ok. Francisco, não Fernando, Francisco Aparecido Cordão, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, muito obrigada por sua presença aqui no Jornal da Cultura. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço.